Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Diga. Para aproveitar esse gancho que você me deu do Liverpool. Tá. Estamos diante do último ano de Klopp à frente do clube. Últimos meses já. Últimos meses. Eu, assim, sempre tive uma simpatia pelo Liverpool. Por conta Conte-me mais sobre isso. Eu gosto dessa ideia, vai. Primeiro porque está numa cidade que para mim me é importante. Rock and roll. Por conta de Beatles, etc. É uma coisa que me pega demais. Não, vou sair daqui e vou sentar aí. Exatamente, então. E aí, pô, tá nessa cidade. O Anfield é um estádio que, se você me perguntar assim, qual estádio, se você pudesse escolher um estádio hoje para você conhecer no mundo inteiro, eu te falaria Anfield, assim, por tudo que ele representa, pela história, por como a torcida se comporta. Eu falei que eu ia tomar uma só, traz mais umas 20. Né? Então. Quer mais uma aí? Não. Então, eu tenho esse carinho pelo... Eu nunca fui torcedor de time internacional nenhum. Nunca acompanhei, assim, ninguém de perto. Só do Celtics. Hã? Só do Só Celtics. do Boston Celtics, da NBA, que eu Sério? gosto muito. Você torce pro Boston Celtics? Torço. E gosta do Liverpool? Continua, vai. E dos Beatles. Melhores amigos agora. Então, e aí, cara, nesse sentido, assim, você é um cara que sempre assumiu o fato de gostar muito, de torcer muito, etc e tal. Eu acho até que o teu jeito de tratar isso de maneira muito simpática nunca foi pelo menos de fora, vendo aqui, nunca foi uma grande questão, nunca odiaram muito, esse torcedor. Eu acho que deve ter os chatos, mas eu acho que é uma minoria absoluta. É uma minoria, sim. E aí a gente tá diante desse ano importantíssimo, que, pô, é uma mudança espinhal do time, brigando por tudo. Há 45 dias o Liverpool poderia ganhar tudo. Aí esse ano ele se vê... Acho que já ganhou tudo. Porque ele bateu o campeão da Copa da Liga Inglesa, aí ele tava vivo na FA Cup, foi eliminado. Perdeu a liderança agora da Premier League, embora esteja ali colado. Sim, tomou uma traulitada, não tem casa da Atalanta, um resultado que me surpreendeu. Never give up, please. Então, não vai desistir. Não se esqueça do Salah. Exatamente, Mas enfim, assim, é um time que é meio esquizofrênico esse ano, nesse último ano do Klopp. O quão a chance é se tornar ainda mais esquizofrênico a partir da saída desse cara que representa... Uma coisa muito grande nesse Como clube. foi antes da chegada do Klopp. Exatamente. Lembra que o Liverpool ficou naquele limbo ali, não ganhava nada, né? Então, mas aí acho que a gente tá falando de alguns Liverpools diferentes. O Liverpool, depois que ele teve que ele quase faliu, e aí que ele foi muito mal comprado, e depois que a FSG tomou conta, acho que ali foi um novo capítulo da história do clube foi escrito. E esse capítulo começou... como é que é aquela história do linhas tortas, né? Escrito por linhas tortas. Tal. Deus escreve certo por linhas Escreveu tortas. certo com as linhas completamente tortas. A FSG escreve certo com linhas completamente tortas. Porque começou assim, não estava nada legal. E aí já existia um gap muito grande para os clubes da Premier League. Porque a criação da Premier League é um marco de mudança muito forte no futebol inglês. Dá para falar que o Liverpool era, durante muitos anos, de 1892, assim, até chegar a 1992, dá para falar qual é o principal clube da Inglaterra? Liverpool. Depois de 92, depois de Premier League, o Liverpool teve muita dificuldade para se encontrar. E aí passou o bonde do dinheiro. Se você perdeu o bonde do dinheiro, você se ferrou. Você vai ter que virar dinheiro em algum momento. E o Liverpool perdeu o bonde do dinheiro. Perdeu como? Porque não aproveitou as oportunidades que a Premier League estava oferecendo de internacionalização ainda maior. O Chelsea aproveitou. O United também. Aproveitou demais. Demais. O Arsenal, né? Sim. E aí o Liverpool ficou vendo esses grandes clubes e tentando entender o que estava acontecendo. E, um tempo depois, faliu. Aí, com a FSG, era uma reconstrução. E a reconstrução, acho que um dos primeiros passos, com Brendan Rodgers, dizia muito sobre vamos formar, vamos montar e vamos ver o que dá. Eu gostava muito do Brendan Rodgers, cara. Foi vice-campeão. E perdeu o ataque título, de S. perdeu o título Chelsea, naquela né? bola do Gerrard lá. Pra mim perdeu mesmo naquele jogo contra o Crystal Palace. né? Sim. Inclusive amanhã tem Crystal Palace. Tem. Que é um clube que eu gosto muito. Clube preto de Londres. Clube do Textor.
Ele apita menos no Crystal Apita Palace. menos, né? E aí, quando sai o Brendan Rodgers, eu acho que a história bem escrita ou mal escrita começa a dar resultado, porque é a coincidência histórica, né? O Klopp estava desempregado. E o Klopp é o cara perfeito para a cidade. Eu conheço a cidade, meu casamento foi em Liverpool. Olha que legal. Eu lembro de um vídeo seu com seu filho em Everton, chorando, assim, pra caralho. Muito eu louco. vi velho. esse, Muito louco. vou procurar. Emocionante mesmo. O Klopp tem tudo a ver com a cidade. Que é uma cidade que não gosta do governo central, que é uma cidade que sempre foi muito maltratada. Sempre não. Especialmente no governo Thatcher, né? Ele foi muito maltratada, que o desemprego foi muito grande e que ela ficou abandonada. Tipo, serviço público abandonado, limpeza de rua abandonada, entendeu? E foi pior a coisa porque ela viveu o reflexo de ser taxada como a capital dos hooligans. Muito por causa do massacre de Heysel. E aí sim, né, os torcedores do Liverpool eles foram muito mal, porque só morreu praticamente italiano e torcedor da Juventus em Heysel. E depois, por causa da opinião pública nacional contra Liverpool depois do desastre de Hillsborough, que não é desastre, né? É um assassinato em Hillsborough por erro do governo, Não, aquilo mas foi que o absurdo. The Sun, que é um link quando eu estou fazendo pesquisa, aparece para mim às vezes, pesquisa para jogo, né? Aparece uma entrevista de X. Jack Grealish falou com o The Sun. Eu não vou abrir esse link e eu não vou saber o que o Jack Grealish falou. É um jornal sensacionalista. de lá. Esse link eu nunca abro. É um tabloide que é muito odiado mundo afora. Então, esse link eu nunca abro. Por quê? Porque o The Sun fez isso com a cidade. Vendeu uma ideia de que os torcedores do Liverpool mataram os torcedores do Liverpool. Não, eles estavam lá fazendo xixi, mijando nos outros, eles estavam todos bêbados. Gente, morreu o primo do Gerrard que tinha 8 anos. O Gerrard tinha 8, ele tinha 10. Sim, ele não estava bêbado. Morreu o senhor de 70 anos, morreu a senhora de 70 anos. Sim, que falta de respeito é essa? E depois de toda a investigação, que foi liderada pelo prefeito de Manchester, né, o Andy Brown, que na verdade é um torcedor do Everton, rival do Liverpool, Caramba. com toda a investigação, foi comprovado que a informação foi manipulada. E aí tem um problema do Estado, porque o Estado teve que pagar as indenizações, e tem gente que morreu o 97, Andy Neville, acho que é esse o nome, morreu há 2 anos, tanto que a camisa tinha um 96, e há 2 anos morreu um cara que sofreu lá em 15 de abril de 1989, 15 de abril, daqui a 3 dias, né? Vai ter o 35 anos do desastre de Hillsborough. E eu acho a história muito fascinante. E veio um cara com aquele sorriso daquele tamanho. O Klopp tem uns 800 dentes, mais ou menos. Uns 800 dentes. Com aquele sorriso daquele tamanho, carismático, normal one, se aproxima da comunidade. Cativa. Se aproxima do senhorzinho que tem as dores dele. E ajuda a reconstruir o clube, e o clube volta a ser campeão, e o clube hoje está no caminho certo. Aí, o que pode ser o caos, para mim, não vai ser o caos na saída do Klopp. Porque eu amo o Klopp, mas o Klopp não é fácil. Saiu o Michael Edwards, que foi o diretor que levou o Klopp. Saiu porque o Klopp foi ganhando muito poder. Isso ninguém vai confirmar para você. Uhum. Isso eu também não posso cravar. Isso é minha suposição. Tá. Porque, sim, o Klopp foi ganhando mais poder, a ponto dos diretores terem menos poderes. Aí vem o Julian Ward, que estava no clube há 10 anos e seria o sucessor natural. Ele fica uma temporada, também não aguenta a disputa de poder. Mas o Klopp quer ser o quê? Um manager? É que ele acaba exercendo esse poder. Tá. E ele é muito carismático e por isso ele não aguenta trabalhar mais, porque ele vai Acumulou funções. falir mentalmente, entende? E aí, o clube chegou a ficar 6 meses sem um diretor. Ele está sem um diretor, o clube agora está sem um diretor. Porque o Jörg Schimadke é um alemão que se dava bem, que não era amigo do Klopp, mas que conseguiu ali ter umas ideias, tal, o Klopp aceitou,
Ficou 6 meses. Em novembro, o Klopp fala que vai sair para a direção. Em janeiro, ele avisa ao mundo e aos jogadores que ele vai sair também. Mas a estrutura está sendo remontada. O Michael Edwards volta a ser diretor no meio do ano. Ele vai colocar o Richard Hughes, que foi jogador, jogou no Bournemouth, jogou no Portsmouth, e que estava como diretor do Bournemouth, para ser o diretor também de futebol, do dia a dia do Liverpool. A cadeia, a hierarquia está sendo remontada. Então, o que chegar, ele vai trabalhar no campo. Ele vai cuidar do campo. Porque o clube vai responder. Até que daí a um tempo ele talvez tenha peso para responder por mais coisa e tal. Mas a estrutura está montada. Eu acho que quem assumir, Rubem Amorim, se estiver nos ouvindo, vai assumir com um peso ferrado, porque o Klopp é gigante, mas com uma máquina que vai estar funcionando, como a empresa quer. E o Klopp vai pra onde? Deve pegar um ano não sei. sabático, né? Seleção, alguma Não, eu coisa acho que durante assim? um tempo é isso. Ele vai descansar, porque realmente eu acho que ele não estava aguentando. Porque a entrega desses caras é muito grande. É muito, muito grande. E eu acho que um tempo depois, ele sempre falou disso, a coisa de seleção. Eu acho que ele acaba indo pra seleção da Alemanha, um tempo depois.